Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre masculinidades. Por isso a gente traz aqui para conversar com a gente o Carlos Eduardo, do Dito Popular, o Felipe Cirilo, agora sim o Felipe Cirilo, diretor da Companhia de Dança Aziri Coletiva, e o Jesus dos Santos, da Mandata Ativista aí da Assembleia Legislativa do Estado. Sejam bem-vindos, então, para a gente falar desse tema. Mais uma vez, né, abordar esse tema. Eu queria hoje começar já com o Carlos, que não conseguiu participar com a gente da última vez, né, quando a gente abordou esse tema. E eu queria que você, então, começasse hoje, Carlos, falando um pouquinho para a gente sobre o dito popular, né, explicando um pouquinho o que é, antes da gente entrar no tema do nosso programa. Olá, família. Grande satisfação é a minha poder fazer parte desse projeto, desse trabalho. Dito Popular foi um projeto que eu criei, que eu fundei, que eu dei início, com a perspectiva de levar oportunidades para a periferia e também dar oportunidade das pessoas que ali estão terem voz. Então, nesse sentido, eu iniciei um curso de inglês nas periferias, curso de inglês gratuito. Iniciei debates, vídeos nas redes sociais, doações diversas, cestas básicas, cadeiras de roda, vagas de emprego, onde conseguia ajudar muitas pessoas a retornar para o mercado de trabalho. Então, o projeto Dito Popular traz uma temática de ser um braço indutor na periferia, né? Então, muitas pessoas que hoje já estão empregadas porque conseguiram através desse projeto. Pessoas que estão falando inglês conseguiram através desse projeto. Pessoas foram assistidas com cestas básicas, cadeiras de rodas, roupas e etc. Então, Dito Popular tem, esse ano, acho que completa 4 anos. E a gente continua numa luta muito grande, graças a Deus. E nesses 4 anos foram construídas muitas alianças, muitas relações sólidas, relações dessas que nos trouxe até aqui nesse programa e construindo amizades, que isso não tem preço, né? Carlos, eu vou continuar, então, explorando um pouquinho mais de você, porque eu vi que você tem um filho menino, né? Você começou aí o programa apresentando ele pra gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que esse conceito tradicional de masculinidade, ele pode afetar os meninos de maneira negativa ou de maneira positiva? Eu queria que você colocasse esse seu posicionamento como pai também. Então, essa é uma questão bastante delicada, porque até há poucos dias estávamos dialogando, Jesus e eu, nesse sentido, que nós da periferia não tivemos família. Nossas famílias eram constituídas pelas mães, né? Ou era um tio que ajudava a criar, que ajudava a cuidar. Então, muitas das vezes a gente não tem o papel do pai presente ali, né? Então, até uma vez eu me recordo, estava conversando ali numa instituição de ensino, um rapaz estava na recepção, a gente conversando, trocando ideia, e o rapaz falando assim, com a boca cheia, assim, dando risada, como se isso fosse bonito, que ele tinha 3 filhos e um com cada mulher. Então, isso é uma percepção que ele reproduz sem ter a consciência de que isso não é bonito, de que isso não é bacana. E como você vai dar atenção para 3 crianças, cada uma morando em um lugar diferente? Como que você vai ajudar a sustentar, de fato, 3 crianças, sendo que o que você ganha não consegue se autossustentar? Então, ter esse diálogo é extremamente importante, porque esse é um passo importante para que nossas crianças cresçam perto dos pais, tenham aquela referência masculina, mas que essa referência não seja uma referência que reproduza o machismo. Então, por isso que a importância do diálogo, do entendimento, de ampliar esse debate, essas discussões, para que nós, homens,
possamos educar os nossos filhos no sentido de respeitar a mulher, no sentido de fazer entender que a mulher não é propriedade dele, de fazer ele entender que ele precisa ir ao médico também desde criança, ter esse hábito, de entender que nós precisamos ser amigos dos nossos filhos. Então, isso tudo, o preconceito e o machismo reproduzido inconscientemente na nossa sociedade, porque já faz parte da estrutura, não permite que avancemos. Né? Então, hoje a gente vê adolescentes com atitudes machistas porque vê o pai reproduzindo. Um outro exemplo que eu posso citar aqui é que um primo meu, ele comentou que ele tem 3 filhas, esse meu primo. Ele comentou que ele chegou para trabalhar e o colega dele, todo contente, porque tinha armado um esquema na casa dele para o filho dele levar a menina lá. E o filho dele com 15 anos. E aí meu primo ficou revoltado, foi para cima dele, quase brigaram. Então, e aí esse menino vai reproduzir o quê? Vai reproduzir essa ideia. Porque o pai dele também foi ensinado assim. E é esse tipo de reflexão que a gente precisa fazer. Né? Então, e é isso que eu trago para o meu filho. Então, quando eu dou um rolê aqui na quebrada, aqui na Zona Norte de Casa Verde, o pessoal acha bacana, me cumprimenta. E eu mudei para cá faz pouco tempo, não conheço quase ninguém, eu estou fazendo amizade. Porque é difícil as pessoas verem o pai passeando com o filho de mão dada e ainda mais se tratando de pai preto. Não estou acostumado a ver o pai negrão andando com seu filho de mão dada. Não estou acostumado, porque nós somos criados sem pai. E isso é uma reprodução que a gente precisa dar um basta nisso. Né? E, Carlos, essa questão que você acabou entrando é uma questão bastante importante que eu queria também abordar aqui durante o programa. Acho que você pode falar primeiro, né? E depois eu até passo a mesma questão para o Jesus e para o Felipe. A questão, então, da masculinidade e do racismo. Né? O homem negro sofre mais. É isso mesmo? Sim, porque justamente a gente tem um aspecto de, assim, é visto como uma fortaleza. Né? Então, o cara, aquele negrãozão forte chorando, como é que pode um homem desse tamanho chorando? Ou, como é que pode um homem desse tamanho ser traído pela esposa? Ou como é que pode um negão desse tamanho com preguiça de trabalhar? Então, são tudo coisas que colocam esse negão desse tamanho, porque é um aspecto físico que a gente traz, mas que não nos define. Porque as questões não se resolvem com frases prontas pela capa. O aprofundamento para entender os motivos que levam a isso é que é o necessário e é o que não acontece. Ou, melhor, tem acontecido, mas ainda não na amplitude que a gente precisa. Né? Então, a gente não consegue conversar sobre as nossas dores por conta do machismo. Amigos de infância, você vai conversar sobre essas coisas. Ah, né, você está por fora, você está com frescura. E não é por aí. Porque às vezes a gente não sabe como lidar com determinadas situações. Só que a gente é ensinado a aguentar, resistir. E esse aspecto de não sermos criados por pais, por os homens, isso remete um pouco também na época da escravidão, onde tinha a figura do escravo reprodutor, né? Porque ele era tratado a pão de ló só para reproduzir. E aí isso vai se permeando na nossa sociedade e a gente chega na mesma situação de antes. Tem muitas crianças sem pai. Os caras ainda comentam que, dando risada sobre isso, tem vários filhos, tem isso, aquilo. Então, é isso que a gente precisa dar esse basta. Né? É verdade. Agora, Jesus, eu vou passar um pouquinho a palavra para você também, se você quiser complementar já o que o Carlos vinha falando,
Mas eu queria levantar essa questão, eu acho muito importante da criança, né? Assim como eu falei com o Carlos, ele que é pai de menino, eu queria que você falasse como pai de menina também, mas queria que você falasse da importância, talvez, de discutir mais esse tema, masculinidades, dentro da escola. Tá, vamos lá. Aqui para dialogar com o Carlos, talvez eu iria uma rua abaixo na sua pergunta, que eu acho que não é que os homens pretos sofrem mais. Quem sofre mais são as pessoas pretas. O racismo é cruel com a população preta. O que acontece é que os homens pretos têm algumas particularidades que as mulheres pretas não têm e que talvez, né, a gente esteja, né, trazendo à tona diálogos, debates e questões nesse momento e que tem se reverberado e por isso, né, isso tem se tornado um assunto recorrente. Então, até porque as nossas irmãs, as mulheres pretas, já avançaram, né, um pouquinho a mais e, inclusive, né, tem contribuído e dado algum tipo de suporte, né, para que a gente se reerga enquanto povo. Então, eu acho que não é que nós sofremos mais, é porque agora talvez está se escancarando, né, a outra parte a qual o racismo latente aqui na sociedade, né, esfola todos os dias. Afinal, é a cada 23 minutos que um jovem preto morre na periferia desse estado, né, genocida que nos trucida todos os dias. E essa também é uma das minhas preocupações enquanto pai, né, pensando que eu sempre fico perguntando, né, será que tem diferença de ser pai de menina e pai de menino? Mas talvez eu tenha uma preocupação anterior de que eu, enquanto um homem preto, estou nessa sociedade ainda sobre a mira da bala da polícia militar ou de tantas outras circunstâncias que podem, inclusive, fazer com que eu nem veja as minhas filhas crescerem, né? Se desenvolverem, se transformarem e se constituírem enquanto ser. E isso talvez seja uma das minhas maiores preocupações, ou uma das minhas maiores preocupações dos últimos 3 anos, porque eu conto o processo de gestação também como um processo de autoafirmação da minha paternidade. Agora, eu também não posso deixar de dizer que ter 2 filhas por hora, né, meninas, que, sei lá, daqui a 10, 12 anos, 7 anos, 5 anos, 3 anos, sei lá, elas falar, não, pai, sou menino também, e é isso mesmo, mas por hora, né, nesse lugar de pai de meninas que tem 2 genitálias femininas, vamos dizer assim, começou aí os meus primeiros paradigmas, né, da higienização, da limpeza, tanto é que a primeira vez que eu me vi assim, eita, foi quando eu comecei a ler alguns textos na internet sobre quais eram as crises dos pais, as quais as suas crianças até aquele momento eram meninas, né? Pelo olhar da sociedade. Era o terror de ir ao banheiro, porque até outro dia não tinha banheiros de família, por exemplo. Tinha banheiros de feminino e masculinos. E aí, aonde esse pai levaria essa criança? Essa era a grande dúvida e a grande questão dos pais, eu lendo naquele artigo. Aí uns dizia que pedia para alguma mulher entrar com a criança e ajudar nisso, outros diziam que entrava assim mesmo, outros diziam que levava um pinico, sei lá. Então, discussão talvez até boba essa, mas que revela aí uma questão desse lugar, desse pai, né, que não só reproduz o machismo com a sua companheira, mas reproduz com a sua mãe, reproduz com a sua irmã, reproduz também com a sua filha. Quando não entende que o processo de higienização faz parte de um cuidado e ele, como pai, como responsável,
como um cuidador dessa criança, deve o fazer sem nenhum tipo de restrição, com bastante respeito, obviamente, com bastante cuidado, sabendo os seus limites. Então, esses foram lugares, né, que você vai passando dia a dia. Agora eu já estou craque nisso, já sei já os corre certo, e isso é talvez importante, né? Eu digo assim que enquanto um monte de cara fica fazendo várias piadas dizendo você era caçador, piada machista, e estou trazendo aqui para elucidar talvez um lugar que a gente precise se descolar urgentemente, porque isso não só ultrapassado mas como é inconveniente, talvez, que você era aí o caçador, agora você é quem vai ceder. Tem até, inclusive, algumas piadas, músicas rondando aí nas redes sociais, TikTok, por exemplo, que conta um pouco isso, né? E eu levo isso muito ao contrário, né? Para mim, conversar com as minhas filhas desde cedo sobre sexualidade ajudará elas e ajudará a ter uma relação mais próxima e íntima com elas. Então, eu não sei se é diferente ser pai de menina ou pai de menino, porque eu não tive ainda filho homem, mas eu sei da minha responsabilidade enquanto pai, que é ajudá-la a ser autônoma, ajudá-la a se defender, a encurtar os caminhos e as distâncias para que a gente possa ser mais próximo possível. Eu tenho uma de 2 anos e uma de 3 meses, eu já fico falando para de 3 meses. E aí, filha, quer trocar alguma ideia? Quer falar alguma coisa? Aí acontece coisas assim, eu falo, ô, mina Kimpa, caramba, mano, esse bagulho aqui, eu tinha outras ideias. Enfim, já vou me acostumando, já vou tendo práticas diárias que justamente possam encurtar, né, esse caminho e, sei lá, a gente tem referenciais do que é uma paternidade que é da hora, né? E é nesse lugar, né, Sankofa, passarinho de cultura do continente africano, diz muito isso, né? Se a gente retornar ao passado, retornar às nossas referências ancestrais, a gente talvez aí encontre o molejo necessário para ressignificar o que a gente hoje está chamando de paternidade e cumprir, né, da melhor forma possível o papel que esse processo biológico nos proporcionou. E uma outra coisa, Jesus, que eu queria abordar, né, até quando eu falei que você era pai de menina, essa questão da masculinidade, o conceito tradicional, né, de masculinidade, que a gente às vezes pode até chamar de masculinidade tóxica, né? O que a gente está querendo trazer aqui é o verdadeiro conceito, né, de masculinidades e não aquele tradicional que a gente fala, e a gente sabe o quanto isso pode afetar as mulheres, as meninas também, como o Carlos até colocou na fala dele, né, de como tratar às vezes uma mulher, né, ou como tratar um indivíduo, o respeito. Olha, de fato, a gente até surfou nesse diálogo no nosso encontro passado, e o que eu posso falar sobre é que a partir da minha vivência, a partir da minha realidade, só há 133 anos, vai fazer agora no dia 14 de março, que corpos como os nossos podem, inclusive, afirmar, né, de forma contundente que constitui uma família. O Carlos aqui já trouxe algumas evidências de como a masculinidade do homem preto foi forjada ao longo de um país que tem 521 e quase 400 foi de escravização, né? Enquanto alguns homens eram, né, apenas máquinas reprodutoras, né, para gerarem, né, novas carnes mercadológicas, no nosso caso os corpos pretos, outros eram estuprados, tinham suas genitálias cortadas, né?
e até mesmo existe aí uma das cartas mais famosas do mundo, que é a carta de Inuit, um fazendeiro, um escravocrata norte-americano que saía pelo mundo como dominar, né, o corpo preto, como dominar, né, os seus escravizados. Então, é muito recente para nós essas discussões, porque quando a gente se vê, né, liberto e com possibilidade de constituir família e de viver uma determinada liberdade, o que a gente encontra é uma sociedade já desenvolvida para um povo que estava 400 anos atrasado e que a gente precisava se encaixar em algum lugar e sem referência, sem base, sem E com um chão. monte de italiano chegando nos navios lá em São Vicente, né? Principalmente em São Paulo. Chegando com emprego Já garantido. pega daí. Desculpa até cortar, mas assim, é isso que você falou, né? Tá liberto, agora você pode ter família. Pera, mas não tem emprego, não tem moradia, não tem um monte de coisa, e quando eu vou buscar, tem toda uma estrutura política do país inteiro organizado para receber, falando da situação de São Paulo, né, na real, para receber a imigração italiana em São Paulo. E aí eu vou trazer um dado que eu faço questão de sempre falar. 1890, a gente tinha cerca de 40 mil pessoas na cidade de São Paulo. 1890, 2 anos depois da Lei Áurea. 40 mil pessoas. Quando a gente chegar em 1920, 1930, a gente já tem 580 mil habitantes na cidade de São Paulo. E esse aumento estrondoso em pouco tempo, em 30, 40 anos, é por conta dos navios que chegavam em Santos trazendo italianos, e já haviam leis afirmando que eles só desembarcavam no Porto de Santos se eles já estivessem com os cargos de trabalho deles definidos na cidade e no interior. Por isso que a gente tem o Museu do Imigrante no Bom Retiro, que eles chegavam em Santos, vinham para o Museu do Imigrante, que não era o Museu do Imigrante, né, era o hotel desses italianos, e dali eles eram encaminhados para as fazendas, enfim, todo mundo remunerado, tanto no campo, todo mundo remunerado também depois na cidade, quando as indústrias começam a se estabelecer aqui. Então, é um contexto onde a gente não tinha nada. E tudo que a gente ia buscar já estava preparado para essa população europeia que estava chegando também, já depois desse período escravocrata, né? E aliado ao que o Felipe trouxe, quais eram as movimentações que aconteciam? De forma global, se colocava, né, um homem preto como um estrupador, né? Eram assim que os filmes norte-americanos, né, retratavam, eram os estrupadores, eram sempre os bandidos, e isso, de alguma forma, vai criando, né, vai criando toda uma mística em torno deste corpo. E as políticas eugenistas, né, que colocavam justamente que o padrão branco era justamente, o padrão europeu era justamente do homem para casar, o cara que alcançava os melhores postos de trabalho, era o galã, e tudo isso é até hoje, inclusive. Então, a gente estava falando aqui de 1890, 1920, isso é também em 2021. Não mudou, não existe, né, uma mudança, uma alteração significativa. Minha leitura é que dentro hoje dessa discussão da pós-modernidade, até o próprio sistema capitalista eurocêntrico entendeu que existe uma fatia, até porque com, né, o desenvolvimento da sociedade, este grupo tem necessidades que antes eram algumas renegadas, mas conseguiram ter algumas possibilidades, que é de continuar sendo explorado e pagar por isso. Como? Precisa comprar roupa, precisa comer, precisa morar, e é nesse lugar que o capitalismo continua sugando, né? Talvez não como antes de 14 de maio de 1888, mas de uma outra forma. E aí, algumas figuras, né, precisam aparecer nesse circuito publicitário, mercadológico, porque, querendo ou não,
com o conhecimento que vai se galgando, e até mesmo por conta da oralidade, estratégia essa milenar, as coisas vão passando, o conhecimento vai circulando. E as pessoas hoje já sabem, né, que se não se veem naquilo, também não compra. Lógico que isso ainda não acontece, né, de forma ampla, mas em pequenos setores, em pequenas comunidades bem localizadas, isso já reverbera. Tanto é que a ideia do Black Money, por exemplo, né, tem feito aí no mercado do empreendedorismo as pessoas pretas serem, né, estarem circulando muito dinheiro no Brasil. Então, a construção do homem preto, né, fez com que, né, querendo ou não, não tivéssemos outra opção a não ser a seguir o que já está estabelecido. Até porque ser diferente, né, seria uma contravenção, né, para esse Estado penal e genocida que nos mata não só a partir de 1500, mas há muito antes disso, né? Então, eu diria que esse debate das masculinidades, né, como a gente até estava falando no outro encontro, talvez o homem preto ainda nem possa falar disso, né? Porque ainda está num processo de se conhecer, conhecer o próximo e fazer coisas tão normais que é demonstrar afeto entre nós. Isso é tão básico, para ser bem sincero, né? Que às vezes é bem resistente, né? A gente é bem resistente a isso. Então, eu, na verdade, fico na torcida para que as nossas experiências, né, sirvam já para os dias de hoje desmistificarem, né, de que os homens é tudo iguais. Eu, pelo menos, posso garantir que 20% da população brasileira, né, não 25% redondo, vai que também não são todos os homens pretos que ainda conseguiram se libertar, né, desse processo escravocrata. Mas a gente entende que se esses 25% tiverem a capacidade de retornarem à sua ancestralidade, né, e muito, e boa parte, em uma quantidade considerável, e que servirá e serve, essa inclusive é a discussão que eu sempre proponho, o diálogo com as irmãs, que é, se a gente passar a reverberar essas práticas, né, destes homens que passam a contradizer o padrão atual, a gente vai estar aí, nada, formando exemplos para que os pivetes de hoje, para que os meninos de hoje falem, porra nenhuma, cara, eu tenho uma referência de que é ser homem, tá ligado? Então, isso aqui é zoado, vou fazer não. Então, essa é a tarefa que a nossa contemporaneidade nos exige, né? A nossa responsabilidade é de tirar os homens pretos dessa lista branca de... embora a gente saiba que todo mundo tem a patologia e a prática do machismo sobrecai a todos nós, mas a gente tem boas referências. Então, se a gente for seguir as nossas referências, com certeza a gente vai ser, mais do que nunca, o que a gente sempre foi, né? Que é o complemento, né, do feminino e não incorporar, né? Porque quando eu falo incorporar é como se tivéssemos introduzido algo, mas resgatar também dentro de nós o nosso feminino, porque é isso que a vida é. A vida não é só uma coisa, a vida são complementos, né? Assim como o homem, na verdade, é o complemento também das mulheres e assim vice-versa, porque é assim que é a vida, é assim que é a natureza. Felipe, agora eu vou falar um pouquinho com você também. Eu me recordo na gravação passada de você comentar, né, quando a gente entrou nesse tema masculinidade, e você até disse que você se desprendeu, não com essas palavras, mas se desligou um pouco desses títulos para se entender como pessoa, como indivíduo. E eu queria que você, então, dentro disso, da sua experiência, do que você viveu para se entender, se encontrar também, eu queria que você falasse sobre o impacto dessas masculinidades, digamos assim, tóxicas, ou desse tipo de título, pode trazer para a vida emocional de um jovem. Massa. Vou te falar que é necessário a gente voltar
no assunto espiritualidade para falar disso, sabe? Porque quando você diz isso de como que essa masculinidade interfere e tudo mais, um pouco antes de eu me dedicar à tradição africana, de fato, do culto aos orixás, por exemplo, eu vi esse sentido, assim, de me cobrar demais em relação a essas toxicidades masculinas, enfim, me cobrar excessivamente, assim, porque muitos homens pretos nesse território são absurdamente servis, assim. Eu me reconheço nesse lugar, eu sempre fui muito servil até os meus 28, 29 anos, então quando eu vejo toda a discussão a respeito do machismo, todos os números chegando e tudo mais, sabe aquele cachorrinho que não fez nada, que tá só andando na sala, mas você chega para ele e fala: sai daqui, você fez coisa errada. E ele vai se recolher, ele vai ficar no canto da parede, como se ele de fato tivesse feito algo. Eu, eu me vi assim, recolhido no canto da parede, como potencial problema da sociedade, que é algo que vem muito sendo discutido, e todos esses números são muito reais. Mas a gente, enquanto homem preto, a gente precisa primeiramente recuperar a nossa espiritualidade, porque isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com saúde física, isso tem a ver com comunidade, e tudo isso já constitui um contexto seguro para a gente enquanto povo, né? Como Jesus falou, não é só sobre o homem preto ou sobre a mulher preta, é sobre a gente enquanto povo, sobre as crianças e sobre os mais velhos. Então, um homem preto que está cercado da sua comunidade, e isso acontece dentro das nossas tradições, cultos aos orixás, enfim, culto aos nossos ancestrais, você está inserido ali, você vai ter responsabilidades várias com a sua comunidade e você, de fato, não vai ter espaço para esse mundo que cerca as famílias dentro dos seus apartamentos e tranca, na realidade, essas famílias, cheias de objetivos financeiros e consumistas, enfim, que eternamente mantém essas famílias como incompletas, né? Ah, nossa família precisa adquirir tal coisa, precisa, enfim. São famílias que não estão em uma comunidade, então quando você me pergunta isso, eu penso na espiritualidade, porque ela vai dar todo um contexto para a gente se proteger disso, porque aí a gente chega a um ponto de que a gente percebe que a gente precisa se proteger disso, a gente precisa fortalecer os nossos laços comunitários, que como o irmão falou, que é esse demonstrar afeto entre a gente, né? E aí vem também os conflitos, mas a gente está sempre em comunidade. E por que é tão importante trazer espiritualidade para esse debate? Porque se a gente vai falar de masculinidade, como você falou, eu pessoalmente já não me conecto tanto com essa palavra, eu me preocupo mais com o que é ser um homem preto, o que é ser um homem negro nessa sociedade, porque quando eu me pergunto isso, eu acesso, por exemplo, a estatística de que quem mais se suicida nesse país são homens pretos. E essa é uma estatística que não está no Jornal Nacional, que não está na Folha, que, enfim, não está nos meios de comunicação geral, porque tem também essa lógica de não disparar informações sobre suicídio para não estimular as pessoas, enfim. Então, se a gente vai assistir masculinidade, a gente vê que os homens pretos são os primeiros na lista de suicídio, tem alguns assuntos que são muito urgentes e que tem a ver também com espiritualidade, no sentido de que uma das primeiras atitudes do racismo na história colonial foi negar a espiritualidade dos povos nativos africanos e negar a espiritualidade dos povos nativos aqui dessa terra. Então, se a gente olha para isso, a gente começa a cuidar, por exemplo, do suicídio dos nossos homens. Porque se a gente vê que tem muita mãe preta solo, é porque o primeiro na lista do suicídio é o homem preto, então muitos estão se matando. Quem mais lota as cadeias são os homens pretos, e quem está menos no ensino médio também é o homem preto, consequentemente, quem está menos nas faculdades é o homem preto. Então, quem está mais no serviço braçal é o homem preto. Os acidentes de trabalho acontecem aonde? Nos serviços braçais. Então, a gente morre mais no suicídio, a gente morre mais na arma de fogo, a gente morre mais nos acidentes de trabalho. Ou seja, tem uma série de aspectos que são urgentes para a gente enquanto homens pretos, né? São urgentes para a gente se olhar e falar: eu preciso cuidar da minha espiritualidade junto com a minha comunidade. Eu preciso estar junto com a minha comunidade
no mínimo que seja, a minha primeira comunidade é a mulher preta que está aqui em casa e a menina preta que está aqui com a gente também. Então, é essa comunidade primeira, como que essa comunidade se conecta espiritualmente com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, com o irmão que agora eu sei que mora na Casa Verde e eu nasci na Casa Verde, né? Quando acabar a pandemia, eu vou lá visitar ele, conhecer o menino dele também, para rever o bairro, que eu morava lá na Casa Verde Alta, perto da 13ª lá e tal. Então, para a gente fortalecer a comunidade Tá convidado. desse jeito, né? Vou chegar. Opa, já está anotado aqui, eu vou cobrar. E então, fortalecer essa comunidade é dar. Vamos dois lá, assim que acabar a pandemia, que tiver tudo seguro, nós vamos. Então, é fortalecer a comunidade sendo exemplo para os nossos meninos pretos. Tá certo, a gente chegou aqui aos minutinhos finais do nosso programa de novo, e é engraçado que essa é uma discussão que parece que a gente está só no começo, né? Parece que a gente falou sobre isso na semana passada, a gente teve um programa parte 2, entrou nessa questão e parece que ainda tem tanta coisa para falar, né? Mas eu queria agradecer vocês três aí, o Jesus, o Felipe e o Carlos, pela participação mais uma vez nesse programa. Já estendo o convite para a gente falar também de outros assuntos. Acho que a gente vai ter oportunidade aí de debater muita coisa. Mas muito obrigada mesmo, viu? Obrigado. Eu que agradeço, tamo junto. Agradeço a oportunidade. E vamos continuar nessa construção, porque justamente esse encontro é extremamente se mostra importante, uma vez que temos essa questão de um amigo, falta de ter uma conversa, de ter um desabafo, pode evitar uma situação como essa. A questão de ser diferente, se é diferente ser pai de menino ou pai de menina, também é importante ter essa reflexão. Hoje eu acredito que não, mesmo sendo pai de menino, porque é só o susto no começo, né? Ah, como que eu vou... sou pai de menino e tal, como que eu vou atuar nisso? Mas depois vai pegando jeito, como Jesus falou, e aí a coisa vai andando. Mas isso e só o fato da gente estar com a nossa família, estar junto, morando junto com nossos filhos, isso também já é um avanço, né? Já é uma quebra do sistema, né? A gente já está colocando fim. E o nosso papel, hoje eu vejo que é fazer essas coisas ganharem eco, ganharem amplitude, para que a gente possa ir conscientizando ainda mais a sociedade. Muito obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição e um abraço. Obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.